Olá pessoal, meu nome é Nara, bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre o meu cofre do Obsidian. Vira e mexe eu recebo algumas perguntas sobre o tema que eu uso para fazer um tour. Então o vídeo de hoje é para responder algumas dessas perguntas e mostrar mais alguns detalhes para vocês. Então para começar o tema que eu estou utilizando. O tema que eu estou utilizando é o mínimo, vou abrir aqui as configurações. Então, aqui em aparência, eu estou usando o tema minimal e é só ele que eu uso. Já usei vários aqui, outros temas que eu fui conhecendo ao longo do caminho. Inclusive, tem alguns vídeos que eu uso um tema diferente. Mas eu sempre acabo voltando pro mínimo, assim, porque eu acho ele bonitinho, enfim, é bem simples. E aí, quando você instala esse tema, você tem a opção de instalar um plugin, que é esse Minimal Theme Settings. Então, com esse plugin, você consegue configurar mais algumas coisas dele que eu recomendo para quem tem interesse nesse tema instalar também esse plugin. Então, para começar, eu uso o próprio tema dentro do Minimal, né, que é o Everforest. Então, por exemplo, tem esse Cat Putin, que fica um pouco mais rosinha, tem esse Flexsock, tem esse do macOS, enfim. Eu gosto do Everforest porque ele fica mais amarelado, mais verdinho. E tem outras configurações aqui que vocês podem conferir depois com mais calma. E por fim, outra coisa que me perguntam bastante quando vejam, né, quando vocês assistem o meu vídeo, é como que o meu tema fica bem amarelo. Eu sempre comento que esse amarelo do tema, na verdade, é uma configuração do Windows. Eu uso o Windows 11 e ele tem essa opção de luz noturna. Depois, com relação à organização das minhas notas no meu cofre. Eu uso o princípio do GTD, não uso o GTD completo, mas a principal ideia, digamos assim, né, que é você sempre ter uma caixa de entrada para você poder processar as suas notas. Então, eu sigo mais esse princípio. Então, eu tenho uma nota, né, nota barra pasta, chamada caixa de entrada. Então, aqui, que é essa notinha aqui. Então, como vocês podem ver aqui, tem 24 arquivos. Originalmente, ela é uma pasta, mas tem um plugin que é possível você transformar pasta em nota. Então, já comentei sobre esse plugin, vou deixar linkado para vocês conferirem. Mas toda nota nova, independente de onde venha, ela cai direto para minha caixa de entrada. Então, eu tenho aqui clippings, que são coisas que eu posso pegar da internet. Aí tem uma extensão do Obsidian, que você consegue capturar, site, enfim, tudo da internet. Igual, segue o mesmo princípio do Clipper do Evernote, que foi, digamos que, o pioneiro nessa questão. Então, eu tenho minha caixa de entrada, e aí na caixa de entrada eu tenho o meu Vision Board, que ele fica sempre aberto, não estou mostrando por questão de privacidade, enfim. Depois eu tenho aqui uma abinha chamada Acesso Rápido, que são notas que eu sempre vou estar consultando ou preenchendo ao longo do ano, e que eu não preciso ficar buscando aqui no meu cofre, porque ela vai estar aqui. Então, tem o meu ciclo menstrual e as leituras que eu estou fazendo esse ano, que é uma lista bem simples. Então, simples, dia, mês e o livro que eu concluí. Como vocês podem ver, está bem xoxa e capenga essa lista, queria ter lido bem mais, mas o ano não acabou, ainda temos tempo para correr atrás do prejuízo, né, entre aspas. E depois eu tenho uma seção de miscelânea, que já foi um pouquinho de tudo. Atualmente, né, eu estou participando do processo seletivo para ingressar na pós-graduação do IEL, na Unicamp. E aí eu tenho o link, né, esse aqui é o link direto para a página do IEL, do processo seletivo, que vai mostrar todos os links, enfim, todos os resultados vão sair nessa página. E esse aqui que é a anotação que eu fiz baseada no edital. E aí nessa parte de miscelânea também, eu coloco um pouco de tudo. Então, por exemplo, já teve, quando eu estava escrevendo o projeto de pesquisa, essa parte de miscelânea era a minha caixa de entrada de tarefas. Então, sempre que eu estava escrevendo e vinha alguma coisa na minha cabeça para eu lembrar, né, digamos, para eu fazer depois, eu já colocava aqui para não ficar remoendo aquilo na cabeça. Então, como eu comentei, toda nota nova entra no meu cofre por meio dessa caixa de entrada. E aqui, como vocês podem ver, já tem várias notas, porque eu estou no processo de transformar as anotações que eu escrevi em papel caneta para o meu Obsidian. Então, essas notas, parte dessas notas, porque eu já coloquei algumas nos seus devidos lugares, mas parte dessas anotações são anotações que eu fiz em caderno, ou no meu caso aqui no tablet também. Então, eu vou abrir para vocês conferirem, por exemplo. Eu tenho esse aqui gótico e gótico brasileiro.
Eu tenho alguns hiperfocos, digamos assim, de tempos em tempos, e digamos que o meu, entre aspas, último hiperfoco foi um estudo pessoal do gótico e do gótico no Brasil. Principalmente por causa do livro Tênebras, que acabou saindo, eu me interessei, porque eu não conhecia, e aí entrei na toca do coelho. Então, eu coloquei aqui referências que eu utilizei, né? Então, por exemplo, meu livro base foi esse Gothic do Fered Bottin. Então, aqui tá, eu coloquei só a organização do livro, não coloquei anotações nem nada, porque isso fica para na hora do futuro. Por enquanto, é só isso que eu preciso. Então, aqui, qual foi meu livro base, qual foi a obra secundária que eu pesquisei, e sobre o gótico no Brasil, o que eu preciso conferir. Então, essas foram as minhas referências quando eu estava estudando o gótico e o gótico no Brasil. E aí eu organizei, né, eu segui ali a minha anotação que eu fiz no papel, no caso no tablet, fui ajustando umas coisinhas ali, juntando algumas informações, enfim. Vou abrir aqui o. Então, eu tenho aqui referências, né? Esse aqui, como eu comentei, é o título. Então, aqui outro título foi Origens, então eu juntei todas as informações. E aí, por ser no Obsidian, eu consigo relacionar com outras obras. Então, por exemplo, aqui em Jane Austen, eu fiz esse comentário, porque na minha nota original tinha esse comentário. Então, se eu abrir aqui a nota sobre Jane Austen, vai ter essa questão do romance, que tem toda uma discussão no romance da Jane Austen. Enfim, esse aqui é um print total da tela, porque tem algumas coisas que não dá simplesmente para passar por digitado, né? Porque tem seta, tem, enfim, tem um monte de coisa, então ficou assim. E é isso. É uma nota relativamente grande, que tem várias coisas que, na teoria, seguindo o método do Zettelkasten original, não deveria, mas que funciona para mim. Então, sempre que eu tiver alguma informação relacionada ao gótico ou precisar relembrar alguma coisa, eu posso vir direto nessa nota e me organizar aqui por esses títulos aqui que eu vou criando ao longo da escrita. E, claro, posso pesquisar por palavras específicas, enfim, em toda essa questão da busca. Toda imagem, todo PDF que entra no meu Obsidian, ele vai para a pasta de anexos. E aqui a gente já entra em outro tópico. No Obsidian, você consegue inserir tudo que você quiser, literalmente. PDF, arquivo do Word, arquivo do Excel, e dependendo ainda, se você tiver o plugin certo, você consegue abrir esses arquivos. Então, por exemplo, você pode baixar um e-book e você consegue colocar no Obsidian, você consegue ler dentro do Obsidian e fazer anotações dentro do Obsidian, claro, se você tiver o plugin certo. Então, tudo que entra, eu mando para essa pasta de anexo. Todo arquivo, todo PDF, toda imagem que entra, vem para essa pasta de anexos. Então, tudo que entrar, primeiro vai para minha caixa de entrada, né, como vocês viram, e depois eu faço esse movimento de mandar para a pasta de anexos. Eu gosto de fazer isso porque eu tenho controle do que onde eu estou mandando as coisas. Depois vem uma outra pasta que é caderno. E aí esse caderno, entre aspas, é onde estão minhas notas. Vocês verem alguns vídeos antigos, essa pasta caderno chamava Como Place, ou notas, como que eu colocava? Notas permanentes, ou Zettelkasten, enfim, já teve vários nomes, mas eu acho que caderno funcionou para mim, porque como eu vejo essa pasta como um caderno, e cada nota seria uma folha desse caderno. São anotações de leituras que eu fiz, e anotações sem estar relacionada propriamente a um texto único, são anotações diversas. Então, por exemplo, eu fiz essa anotação de História da Inglaterra e Revolução Industrial, resumo, e aí tem outros tipos de notas. Então, por exemplo, projetos que eu estou fazendo, então, Tolstói em ordem cronológica, que é mais ou menos o que está rolando aqui. Alguns vídeos também que eu acho interessante, eu acho bacana pontuar isso. Depois eu tenho uma pasta de criação de conteúdo que não está indo muito bem, né? Como vocês podem ver pelo andamento do canal. Mas eu espero voltar a utilizar ela. Ela tá vazia, não tem nada. Eu só estruturei aqui a ideia e aí coloquei o Kanban aqui, né, para me organizar, enfim. Mas como vocês podem ver, não tem nada. Espero colocar mais informações nela. Depois tem essa parte de agenda, que, como o nome diz, é agenda, então tá relacionado com datas. E aqui não vou abrir porque são minhas notas diárias, então eu uso o plugin do calendário. Deixa eu puxar aqui para cima, que é esse aqui, que vocês estão vendo. Então, cada pontinho desse são notas diárias que eu escrevi. E aí serve como. Ele é mais ou menos minhas páginas matinais, meu diário, enfim, bem pessoal. Então, de forma alguma eu vou entrar aqui.
Mas o que eu posso abrir são os templates, que é uma outra pasta que eu tenho. Então, notas diárias. Sempre que eu abro umas notas diárias, ela vem com essa hashtag Daily Note. E aí eu escrevo o que estiver passando na minha cabeça. Por fim, a pasta projeto de pesquisa, projeto de mestrado, né, que eu criei para, né, escrever o projeto, trabalhar com as minhas ideias, enfim, fazer fichamento de leitura. Então eu tenho essa pasta admin, né, que são informações relacionadas ao processo que eu estou participando, as leituras que eu fiz, então aqui tá os meus fichamentos, e aí tem vários vídeos aqui no canal que vocês podem conferir, que é comentando meu estudo, ou como eu faço fichamento, enfim. Meu vídeo sobre como eu melhorei meus estudos com o Zettelkasten, um dos tópicos de notas são notas de projeto. São notas que são específicas para um projeto que não necessariamente vai ter algum tipo de desenvolvimento no seu cofre. E essa é exatamente a ideia. São um conjunto de notas que é específica para o meu, meu projeto de mestrado, enfim, para pós-graduação. Nada impede que elas se relacionem, mas falando em organização, elas estão em coisas bem separadas. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse tour. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas, tenha dado algumas ideias também. E se vocês tiverem curiosidade sobre plugins que eu estou usando, já tem um vídeo específico, vou deixar ele aqui na caixa de descrição. E fiquem à vontade para comentar, para curtir, para ter mais, se tiver mais algumas dúvidas também, fiquem à vontade para comentar, para perguntar. E se tudo der certo, a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima e não deixe de dar o like.